É normal. Cair na tentação é que é o errado. E o Senhor nos deixou um ensino maior. Aqui Ele mostrou que começou o seu ministério com oração e com a palavra. E Ele venceu Satanás pela palavra. Cada mensagem que Satanás falava contra o nosso Salvador, Ele fechava a boca do inimigo com a palavra de Deus. E através disso, irmão, a gente vê que Ele nos ensinou a ter uma vida de santidade, uma vida de oração. Aonde Ele nos ensina em Mateus 6,6, fechar a porta do nosso quarto e orar, como foi dito nessa noite. A gente tem, irmão, que buscar a presença do Senhor todos os dias, para que volte a ter o avivamento na igreja. Precisamos buscar o avivamento espiritual, individual, dentro dos nossos lares. Hoje, infelizmente, aonde nós chegamos, a gente vê essa situação. A igreja com a maioria das cadeiras vazia. Infelizmente, não é porque estão evangelizando, não é porque estão orando em casa, mas sim, como o pastor José falou, muitos infelizmente estão acomodados e preocupados com o seu bel prazer, preocupados em adquirir riquezas materiais em vez de riquezas espirituais. Mas nós, como os ceifeiros de Cristo, irmão, devemos buscar como Jesus Cristo, buscar orar, buscar se fortalecer, buscar falar com o Pai, buscar ter intimidade com Deus individualmente, para que nós venhamos trazer de volta coletivamente, para que a gente possa buscar o avivamento coletivo na casa do Senhor, irmão. Aqui em Mateus 14:23, aonde eu acabei de ler, ele nos mostra que ele saía para estar só. Em várias passagens do Novo Testamento nos mostra que o Senhor ele saía para estar só, para buscar a presença de Deus. Mas ele não era 100% Deus, 100% homem. E ia buscar. Ele fazia os milagres, ele levava a cura, ele libertava as pessoas, mas em seguida, instantaneamente, ele subiu ao monte. E ele não ia com multidão, ele ia sozinho. Ele ia buscar revestimento do Pai, para voltar e levar coletivamente os milagres a qual o Senhor designou ele fazer. E será que é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje? Será que nós estamos buscando a presença do Espírito Santo dentro do nosso lar, fazendo dentro do nosso lar um santuário, como a serva do Senhor falou minutos atrás? A gente está esquecendo esse santuário dentro do nosso lar. A vida está tão corrida, irmão. Os dias estão tão agitados, os dias estão se diminuindo. E a gente, em vez de se preocupar com a salvação, está se preocupando em adquirir o nosso bel prazer, desfrutar, ostentar aquilo que tem. Se nós temos nosso trabalho, temos condição, amém. Mas, irmão, a primeira coisa que nós devemos fazer, como Jesus Cristo fez, a nossa prioridade, ser o Senhor. Porque se Ele, como o nosso Salvador, precisou, irmão, buscar, que dirá nós que somos simples mortais, falhos e pecadores. Então que nós viemos buscar a presença do Senhor Jesus. Aqui, em uma vida de oração, Ele mostrou que nós temos que requerer a intimidade com Ele, no particular. Buscar o avivamento individual para levar o avivamento coletivo, pois era isso que o próprio Jesus fazia. A oração é um elo vital entre o Pai e Jesus Cristo, e ele fazia disso a sua prioridade. Em Mateus, ainda em Mateus 26, eu quero estar lendo aqui, versículo 39. Nós sabemos que é a oração que ele fez momentos antes de ser entregue àquela cruz, de ser entregue pelos malfeitores. E nós também sabemos que ele levou os seus discípulos ao Getsemane, pediu que eles ficassem à parte e ele subiu mais para frente para estar orando. E quando ele voltou para ver como os discípulos estavam dormindo. A pressão espiritual foi tão grande que aqueles discípulos não tiveram como estar acordados, orando
intercedendo pelo nosso Salvador. Mas a segunda vez que ele voltou, ele disse para os seus discípulos que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca, e que eles deviam orar. E ali ele não falou só dos discípulos, irmão, ele falou dele próprio. E aqui no versículo 39, ele nos diz assim: e indo a pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E muitas das vezes a gente acha que está orando e fazendo a oração correta. Mas a oração correta, a oração modelo que ele nos deixou, como a oração do Pai Nosso, tem falando que todavia seja feita a vontade de Deus na nossa. E muitas das vezes nós falamos isso, mas esquecemos que a vontade dele muitas das vezes nos traz dor, nos traz solidão, nos traz o abandono, nos arranca algo que nós queremos. E quando isso acontece, irmão, a gente começa a questionar, a gente começa a indagar a Deus e não quer aceitar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas se a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, por que não aceitar? Porque não é da forma que a gente quer, e sim da forma que o Senhor quer, irmãos. Então, irmãos, aqui o Senhor nos mostra que ele, momentos antes, pediu ao Pai para tirar aquele cálice dele, o cálice da dor, o cálice do desespero que ele estava ali naquele momento, porque quando ele fosse àquela cruz, ele não ia estar com a presença do Senhor. E ele temeu, ele se angustiou, porque não ia estar com a presença do Pai naquele momento dentro dele. E nós, muitas das vezes, sentimos essa angústia, essa tristeza e não vamos ao pé do Senhor. A gente, como a irmã falou, vamos procurar pessoas. E pessoas que não estão preparadas, pessoas que não vão saber nos dar a resposta, em vez de a gente entrar dentro do nosso quarto e orar. Eu sou missionária há 6 anos, sou evangélica há 13 anos e sou missionária há 6 anos. E o Senhor me trouxe para esse lugar, irmão, para São Paulo, para ter um particular com Ele, para saber os tesouros escondidos na palavra de Deus que está esquecida nos altares. E que nós viemos, irmão, ter essa consciência de buscar intimidade com o Senhor. Que nós viemos buscar intimidade com o Senhor dentro do nosso lar. Que nós viemos santificar o nosso ambiente. Porque Noé, ele teve a chance e o privilégio de salvar sua família. Porque foi um homem correto, foi um homem temente, foi um homem justo. Um homem que pregou naquele lugar 100 anos e foi dado como louco. E o Senhor permitiu que Noé entrasse com a sua família e um casal de cada espécie, para que todos viessem ver o louco. Mas o Senhor sabia tanto que se fechasse a porta daquela arca por dentro, Noé poderia abrir e aquele povo poderia entrar. E o Senhor fechou por fora, para que só a família e Noé fosse salvo. Então que nós viemos orar e buscar a face do Senhor dentro do nosso lar. Que a gente venha perguntar ao Senhor o que é que está de errado dentro da nossa casa, o que é que o Senhor precisa consertar. Porque muitas das vezes nós saímos do nosso lar, queremos fazer na igreja, mas esquecemos do nosso lar. E foi isso que o Senhor me mostrou quando eu cheguei aqui. Eu jurava que eu ia chegar aqui, eu ia casar, eu ia continuar fazendo a obra do Senhor, trabalhar, viver a minha vida normalmente. Mas Ele permitiu isso, mas o melhor Ele fez, para que eu viesse adquirir intimidade com Ele, para que eu viesse ter um renovo. O amor do Senhor é tão lindo e tão maravilhoso nas nossas vidas que Ele permite isso. Mas através disso, irmão, Ele permitiu uma enfermidade na minha vida, um espinho, a qual eu estou lutando 3 anos. Já foram retirados 3 nódulos. Acredito que o 4º vai ser tirado, porque essa semana a gente fez os exames e acusou outro nódulo no meu estômago, fora agora um nos meus seios. Mas tudo isso para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse permitido, irmão, isso na minha vida, eu não estaria obedecendo e ouvindo a voz de Deus, eu estaria fazendo a minha vontade. Estaria lá fora, trabalhando e chegando dentro do meu lar, preocupada com os meus afazeres, porque no outro dia eu teria que trabalhar. E não teria
buscando a face do Senhor e ouvindo a voz dele e trazendo para os altares aquilo que ele quer que eu traga. Então ele permitiu esse espinho para que eu ficasse dentro do meu lar, orando, buscando a face dele, intercedendo pelos lares. E ele permitiu através disso o coração do meu esposo fechar, para que ele viesse me mostrar como está os altares, como está a casa do Senhor. Não estou dizendo todos os altares nem todos os irmãos, não estou generalizando, irmão, mas ele mostrou como está a obra do Senhor. Então que nós viemos acordar e despertar, porque o Senhor, ele está à porta. Ele está à porta, ele está batendo, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em verdade e espírito, porque ele veio. E quando ele chegar, irmão, o que é que nós temos nas nossas mãos? O que é que nós vamos dar nas mãos do Senhor? O que foi que nós fizemos? Porque, irmão, estar na casa do Senhor é importante. E devemos estar todos os cultos. Devemos ser obedientes à nossa liderança. E principalmente ao nosso Deus. Mas se nós não fizermos a vontade do Senhor, e se nós não santificar a nossa vida e o nosso lar, nós vamos estar perdendo tempo na casa do Senhor. Ele vai chegar e nós vamos ficar. Então, o que nós viemos ter, esse compromisso, essa responsabilidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Eu deixei aqui algumas coisas anotadas para que eu não viesse esquecer. E eu quero dizer aqui, se o Filho de Deus, o único homem perfeito que já viveu, sabia que não podia agir sem oração, imagine nós, que somos simples seres humanos e que precisamos ser dependentes dele. A vida de oração de Jesus Cristo deixou os discípulos tão fascinados que eles pediram que lhe ensinasse a orar. E se encontra lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Não que eles precisassem, mas de formas de oração, porque o judaísmo tinha uma oração para cada ocasião. Mas quando eles viam que Jesus subia ao monte e descia, irmão, eles viam algo diferente em Jesus. Eles viam que Jesus voltava diferente. E Jesus, irmão, não só trazia para a vida dele, como para a vida dos discípulos. E através da oração de Jesus Cristo, eles recebiam refrigério e recebiam ânimo, recebiam renovo. E que nas nossas vidas não venha a ser diferente. Não é fácil estar só, se sentir sozinho, por parentes, amigos, ou até mesmo pelo nosso cônjuge. Mas ele muitas das vezes permite para que venhamos ter um particular com ele. E que tudo isso, irmão, venha a ser para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E uma das coisas, irmão, que ele nos deixou de legado antes de morrer foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Será que nós estamos pregando? Será que nós estamos como Bíblia ambulante? Estamos pregando, testificando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja? Será que nós estamos evangelizando, pregando a palavra de Deus com as nossas atitudes? Porque aí fora, irmão, chamam homens e mulheres de Deus, aqueles que são do oba-oba, do movimento, o que vai dar chave de carro, chave de casa. Mas o que eu vi, irmão, no meu processo, é que o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus é que permite o seu caráter ser forjado e se tornar verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus pela palavra do Senhor. E isso, irmão, requer dor, requer renúncia, requer, irmão, formação de caráter. A gente tem que abandonar a velha prática, os maus costumes, e muitas das vezes nós não queremos. E a obra missionária, irmão, consiste em 3 pilares: a oração, a contribuição e o ir. E eu quero fazer essa pergunta: o que nós estamos fazendo? Estamos orando, intercedendo pelas vidas? Será que estamos contribuindo para que essas vidas possam entrar na casa do Senhor? Porque muitas das vezes
nós mesmos entramos na casa do Senhor e não recebemos um abraço, uma palavra, quem dirá as pessoas que estão lá fora? Então também não adianta, irmão, a gente orar individualmente ou coletivamente se nós não tivermos amor e misericórdia pelas pessoas, se nós não tivermos acolhimento, irmão. Então que nós viemos ser intercessor da obra do Senhor, intercessor dessas vidas, que nós viemos, irmão, contribuir com a obra do Senhor, não só com a nossa oferta, não só com o nosso dízimo, mas com a nossa conduta cristã, que nós viemos ser acolhedor, que nós, como enfermeiros da casa do Senhor, possa dar um lugar de se tratar, de se curar, irmão, para quando as vidas lá fora, enfermas, entrarem dentro deste lugar, eles venham a ser atendidos pelos enfermeiros, para que possam chegar ao médico dos médicos e eles possam ser curados. Amém? Então eu quero perguntar, irmão, a cada um de vocês, o que nós estamos fazendo. Que nós também possamos ir, irmão, ao lugar aonde ninguém entra, aonde ninguém vai, aonde ninguém tem coragem, aonde ninguém dá nada. Como eu e meu esposo, nós estamos para a honra e a glória do Senhor Jesus com um projeto com o nome de Ministério Guiados pelo Espírito Santo, e foi o Senhor que nos deu. E nós estávamos com esse projeto querendo fazer a obra missionária, entrar nas vielas como nós estamos entrando, evangelizando, fazendo campanha e visita nos lares. Mas o que a gente queria era fazer isso e trazer para as igrejas locais onde nós moramos. Só que infelizmente, irmão, eles não aceitaram, não acolheram, e nós estamos fazendo isso praticamente sem ter onde colocar essas pessoas. Eles dentro da igreja não faz, e quem está fora querendo trazer o pessoal de fora para entrar, não é permitido entrar. E é desse jeito que hoje muita obra está na casa do Senhor. Então que nós viemos nos despertar e ir ao encontro dessas pessoas, porque muitas Deus pode fazer elas vir, mas outras nós temos que ir. E muitas das vezes a gente não quer ir. E aqui, principalmente no estado de São Paulo, onde todo mundo tem que trabalhar, onde todo mundo tem que se acordar cedo, onde todo mundo tem que chegar e cuidar da sua casa. Então, é uma vida corrida, é uma vida agitada, mas que nós viemos tirar, irmão, momentos para buscar a face do nosso Deus, para que a gente venha buscar esse avivamento espiritual, esse avivamento individual, irmão, para quando nós chegarmos na casa do Senhor, esse avivamento coletivo pegar fogo e as vidas serão alcançadas através das nossas vidas, irmãos. Ainda há tempo para o avivamento. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, pediu avivamento por aquele povo naquele tempo, pelo povo de Judá naquele tempo e pelo tempo vindouro, que somos nós hoje. Ele viu, irmão, que iria acontecer com aquele povo e conosco, e ele temeu. Ele passou a orar ao Senhor, e a resposta de Deus é que Deus ia deixar o povo babilônico judiar do povo. Por quê? Porque naquele tempo já havia a sensualidade, já havia o pecado, já havia, irmão, os governos da forma que estão hoje. E o Senhor, Ele quando pediu misericórdia ao Senhor, o Senhor disse que só daria misericórdia àqueles que vivessem pela fé. Viver pela fé, irmão, é viver renúncia. Viver pela fé é fazer a vontade de Deus. Viver pela fé é ouvir e obedecer, para que a gente venha ter, para que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Então esses serão salvos. Aquele tempo vindouro, eu creio que é hoje, é o que nós estamos vivendo, porque eu acredito que o Senhor está nos preparando para Ele voltar.